Cordiais saudações a todos que nos ouvem. O meu nome é Brás. Estamos gravando essa palestra a convite do Grupo Espírita da Prece de Lavras, Minas Gerais, a nossa casa de orações, de estudo e de trabalho. O tema que vamos abordar hoje é a morte. É um tema, embora não gostemos de abordar, de falar, e muitas das vezes até preferimos ignorá-lo, como se ele não fizesse parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa existência, principalmente nos tempos de hoje, com essa pandemia em que estamos vivendo, nos ceifando vidas e mais vidas de entes queridos, pessoas amigas de todos nós. Torna-se então urgente mesmo, necessário estudarmos, compreendermos e aprofundarmos esse tema, que faz parte, conforme já dissemos, do nosso dia a dia. Vamos abordar aqui um prefácio de Emmanuel no livro Obreiros da Vida Eterna, que é ditado por André Luiz e escrito por Chico Xavier. Nesse prefácio, Emmanuel dá o título de Rasgando Véus. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, e hoje nós acrescentaríamos, estudioso e dominador das tecnologias, principalmente da comunicação, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Emmanuel está nos falando aqui que desde milênios o fenômeno da morte tem torturado inteligências, ferido sentimentos e continua incompreendido, na maioria das vezes, por quase todos nós. Ele continua aqui na frente. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividades espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas. Quão infinitas são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre, nos afirma Emmanuel aqui. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Conforme Emmanuel está nos dizendo aqui, coube ao Espiritismo a tarefa de erguer o véu ou rasgar o véu, colocado, muitas das vezes propositadamente, sobre diversos temas, principalmente esse, da morte. E ele já vem nos acenar aqui com a continuidade da vida, com a pluralidade das existências e também com a pluralidade dos mundos habitados, que são princípios espíritas, conforme veremos um pouco adiante. Estudando o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, nas questões 132 a 135, os Espíritos nos instruem, através de Kardec: todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Instruem-se nas lutas e tribulações da vida. Lutas essas, tribulações essas, que são as consequências, o resultado das nossas imperfeições. E é no combate a essas imperfeições, das diversas existências que vivemos, o homem se aperfeiçoa
paulatinamente no caminho da sua evolução espiritual, ou, conforme algumas crenças chamam, da sua salvação. E, pela misericórdia, bondade e inteligência de Deus, quis o Criador que nessa marcha de progresso, de ascensão espiritual, nas tarefas que executamos, na busca do aprendizado e do crescimento, o homem colabora com a evolução dos mundos, do universo, tornando-se assim co-criador com Deus. Isso nos faz lembrar a fala de Gandhi, quando ele diz que quando um homem se eleva, eleva consigo toda a humanidade. Nós temos então, nesse enunciado dessas questões 132 a 135, e também no prefácio de Emmanuel, no livro Obreiros da Vida Eterna, enunciados aí alguns princípios espíritas ou princípios da doutrina espírita, qual seja a continuidade da existência, a continuidade da vida após o que nós chamamos morte, pois o espírito ou a alma é imortal. Nós temos aí o princípio da pluralidade das existências, quando aí nas questões acima enunciadas, nos dizem os espíritos que nessa tarefa de existências, de aprendizado e crescimento, o homem cresce e colabora com a obra de Deus. Então ele está falando da pluralidade das existências que nós vivemos aqui através da reencarnação. Ou seja, o espírito, a alma, conforme já afirmamos, é imortal. Se é imortal, ele não morre. Então, quando que nós falamos em morte, trata-se apenas, conforme vamos ver nesse tema, da morte do corpo físico, que é um instrumento de um veículo de trabalho, de existência do espírito ou da alma. Vale aqui esclarecer que nós designamos alma ou espírito quando encarnado, quando ligado a um corpo de carne, e quando no mundo espiritual, espírito, ou conforme algumas designações, espírito errante. Não errante no sentido de errar, mas por se encontrar na erraticidade, no espaço de intervalo de tempo entre uma encarnação e outra. Costuma-se dizer, então, espírito errante, ou que ele se encontra na erraticidade. E nós temos também um outro princípio espírita dos diversos mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, não só a Terra, como mundo físico, é habitada, mas diversos outros mundos existem, diversos deles habitados, outros não, mundos mais adiantados que o nosso planeta, outros mais atrasados. Então são diversos mundos que existem no universo. Isso está em comum acordo com a fala de Jesus, quando ele disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Ou seja, Jesus não está dizendo que na casa do Pai há muitos lugares, mas dizendo que a casa do Pai, ou seja, todo o universo, nela existem diversos outros mundos que servem de morada, de abrigo aos diversos espíritos nos seus diversos estados de evolução ou de crescimento espiritual, cada um de acordo com a vibração daqueles que ali se encontram. Jesus disse também: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, ele está nos dizendo que além de nós, humanidade terrena, ele tem outras ovelhas sob os seus cuidados, sob o seu comando, que não são deste aprisco, ou não são aqui
desse mundo. Isso está em contexto, ou em conformidade também, com o que Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz, quando ele fala que na direção dos diversos orbes ou diversos mundos existentes no universo, há uma pleiade, uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, ou seja, eleitos por Deus, da qual Jesus é um dos membros. Então, Emmanuel está nos falando nessa obra A Caminho da Luz dos diversos mundos habitados existentes e dos diversos Cristos que, como Jesus, estão na direção desses mundos. A doutrina espírita apresenta para todos nós Jesus como sendo o governador do planeta Terra e como sendo também o Espírito que serve de modelo e guia para todos nós. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o espírito mais puro que tenha pisado ou vivido aqui na Terra que possa nos servir de modelo e guia, e os espíritos respondem a Jesus, respondem a Kardec: vide Jesus. Uma resposta curta e direta. Apresentam, portanto, Jesus como espírito puro que possa nos servir de modelo no qual nós podemos nos espelhar e que possa nos servir de guia para o nosso crescimento e o nosso aprendizado espiritual. Ante essas exposições e com essa certeza da inexistência da morte para o espírito, resumindo aqui, nós vamos lembrar que quem realmente morre é o corpo físico, essa roupagem que nós, na nossa encarnação aqui, recebemos através do útero de nossas mães, através da bondade e misericórdia de Deus, que nos concede essa oportunidade, e do amparo dos mentores amigos, de espíritos amigos e afins, que na espiritualidade planejam junto conosco essa existência e, quando não estando em condições de escolher, eles escolhem por nós. São as chamadas reencarnações compulsórias, que eles sabem serem necessárias ao nosso aprendizado e ao nosso crescimento espiritual. Nós temos assim, então, confirmado pela doutrina espírita, ante o princípio da continuidade da existência e ante os princípios da pluralidade de existências e pluralidade de mundos habitados, que nos falam dessas diversas esferas espirituais, e nos dizeres de Emmanuel aqui nesse prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, dos diversos trabalhadores, diversos espíritos que estão a serviço de todos nós para nos acolher, para nos amparar, para nos orientar nessa nossa caminhada de aprendizado e de crescimento espiritual. Então a morte nada mais é do que uma passagem de um plano espiritual para outro plano. No nosso caso aqui, do plano físico para o plano espiritual, a nossa verdadeira morada. Nós temos aqui no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, quando tem o título de A Alma Depois da Morte. A questão 149, quando Kardec pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? Olha a profundidade e a importância desse ensinamento para nós. E os espíritos respondem: volta a ser espírito. Conforme já dissemos, alma é o espírito quando encarnado, em se desvencilhando do corpo de carne, em se desencarnando, ela volta a ser espírito. Quer dizer, reentra ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. Olha a profundidade dessa questão.
Os espíritos, inclusive, dizem que essa existência terrena nossa, de às vezes 70, 80 ou muito duradoura, 100 anos, alguns passam dos 100, cento e poucos anos, ela é momentânea. Emmanuel fala que ela é como um minuto antes da eternidade da vida do espírito, que não morre. Então, aqui os espíritos afirmam que a alma, ao deixar o corpo de carne, reentra ao mundo dos espíritos de que havia deixado momentaneamente, ou de onde saíra para viver essa reencarnação. Então eles estão nos afirmando aqui, meus irmãos, que a nossa verdadeira morada é o plano espiritual. E nós, às vezes, nessa existência aqui, tão aferrados, tão ligados estamos à matéria, às coisas do mundo, que nós, às vezes, até acreditamos ser essa a nossa verdadeira morada, quando ela é uma existência. Então, inclusive, algumas religiões em crítica à doutrina espírita se aferram aos dizeres de que ao homem é dado viver uma vida só. É claro, por quê? Porque sendo a vida imortal, o espírito não morre. Uma vez que ele não morre, ele tem uma vida só mesmo. E a doutrina espírita chama de existências essas diversas encarnações, quer seja nesse planeta, quer seja em outro, necessário e adequado ao nosso aprendizado e à nossa evolução espiritual. Então, verdadeiramente, o espírito só vive uma vida, ele tem uma só vida, pois ele não morre. E ele vive, sim, diversas existências. Por isso que o princípio espírita é da pluralidade das existências, não é pluralidade das vidas. Embora muitas das vezes, por linguajar, por figuras de linguagem, nós dissemos essa minha vida, as minhas vidas passadas, mas dentro da fala de Kardec, dentro do princípio espírita, são as nossas existências, né? Porque a vida de fato é uma só. A alma depois da morte conserva a sua individualidade se não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Então vejamos bem, muitas das vezes o medo do desconhecido, o medo ante o que vamos encontrar após a chamada morte, que na verdade seria o nosso desencarne, é que nos traz esse pavor pela morte. Porque se realmente compreendêssemos que a vida não cessa, se realmente compreendêssemos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, nós passaríamos pelo fenômeno da morte com tranquilidade, com segurança total, porque ela apenas deixar uma existência para outra. É muito comparado com uma viagem que nós fazemos para um determinado país, para um determinado local, e enfim do nosso tempo de estar ali, quer seja a passeio, quer seja um compromisso de trabalho, nós retornamos à nossa terra de origem. Então, quando nós fazemos uma viagem, nós estudamos primeiro aquele local para onde nós vamos. Como é o clima ali, para que possamos levar uma roupa adequada? Quais são os costumes adotados pelo povo daquela localidade, para que nós possamos também melhor conviver com eles, para que não possamos ferir princípios que eles acreditam que às vezes são diferentes dos nossos. Então, ante isso, também sabendo que a nossa verdadeira morada é o plano espiritual, o que é nos aconselhado pelos espíritos? Que nos preparemos para essa viagem para o mundo espiritual, que na verdade é um retorno, é um regresso, com a bagagem necessária para se viver naquele mundo espiritual. Ora, não vamos levar nosso corpo de carne, não vamos levar nossos hábitos ou vícios. Então nós precisamos começar a nos desligar desses vícios ou hábitos que nos prendem assim. Vou pedir licença aqui para relatar um fato ocorrido conosco. Ainda no início
da frequência ao espiritismo, eu li num jornalzinho desses que circulam nas casas espíritas que para o nosso retorno ao mundo espiritual nós deveríamos nos desligar até de hábitos como o de um simples cafezinho. Então naquele tempo eu comecei a pensar, ué, o que teria de errado com tomar um café? É errado? Não. Só que ali no texto eu não aprofundei o verdadeiro significado. Desligar de hábitos ou vícios que nos prendem aqui ao mundo terreno. Então, no mundo espiritual, eu não tendo o meu corpo físico, não vou tomar café. Como também não vou ingerir bebidas alcoólicas, fazer uso de drogas as mais diversas, da alimentação pesada a que estamos acostumados. Então, a recomendação é que nos preparemos para essa viagem de regresso ao mundo espiritual, para a passagem pela morte, por essa transformação, por essa mudança de planos de existência. Nós aprendemos pelos ensinos espíritas que o homem se compõe basicamente de 3 partes. O corpo físico, esse que, conforme já dissemos, morre e aqui fica, né? Está lá no Eclesiastes, e o pó volta à terra que o deu. Né? O espírito, propriamente dito, que é o ser vivente, que não morre, imortal, o ser inteligente do universo, e o nosso perispírito, que peri quer dizer envoltório, é um envoltório semimaterial que envolve o nosso corpo espírito, o nosso corpo físico, ligando-o ao espírito e vice-versa. É um elo de comunicação entre esses 2 corpos. Paulo já fazia alusão a esses corpos, quando ele dizia que nós temos um corpo corruptível, que se corrompe, que morre, e um corpo incorruptível, que é o corpo espiritual. Então a doutrina espírita vem inclusive estudar e afirmar o que Paulo já nos afirmava em seus ensinos há 2000 anos. Então nós temos aí um princípio de verdade, uma afirmação disso que a doutrina espírita nos afirma. E é esse perispírito que dá a conformação ao nosso corpo, que dá essa formação de um corpo humano. Vejamos, um fenômeno que nós convivemos com ele diariamente e que às vezes não analisamos ou não buscamos entender, aprofundar. A formação do nosso corpo físico. A célula masculina, espermatozoide, se une à célula feminina, o óvulo. Formam uma célula, a célula ovo. Essa célula começa a se bipartir em 2, 4, 8 partes, sempre com o mesmo formato. A certa altura, ela passa a se subdividir em diversas células diferenciadas que vão se unir e formar os diversos órgãos do nosso corpo. Dedos, mãos, braços, sangue, músculo, ossos. A diferenciação do sexo, se aquele corpo vai trazer um sexo feminino ou masculino. Ou seja, por que essas células não continuam se dividindo em células iguais e formariam assim um aglomerado de células, uma massa disforme? O que guia essa formação, essa divisão celular a passar a formar os diversos órgãos e mais, manter essa conformação do corpo físico planejada, quer seja um corpo humano, quer seja um corpo de animal ou de pássaros? Então, aí está uma das principais funções do perispírito. A ciência, inclusive, já descobriu a existência desse corpo, que nós chamamos de perispírito. Ela chama de modelo organizador básico ou biológico, ou seja, o modelo que organiza o corpo para a divisão celular e a formação do corpo, para que se forme esse corpo tal como nós o temos. Então nós temos aí a bondade, a misericórdia de Deus guiando tudo. E essa formação de corpo, nós, como espírito, quando ali da formação da célula ovo, que as 2 células se unem, o perispírito já se liga à formação daquele corpo que está destinado para ele.
e que já traz ali no perispírito todas as informações genéticas necessárias ao corpo que eu preciso portar nessa existência, a tarefa que eu preciso desempenhar, ao sexo que esse corpo vai ter. Nós sabemos que o espírito não tem sexo, não existe espírito feminino e espírito masculino. Às vezes até dizemos assim por questão de palavreado, mas na verdade o espírito ele não tem sexo. Mas quando da encarnação traçada, aquele corpo que ele vai ocupar vai ser do sexo feminino ou masculino, para que ele possa desempenhar as tarefas necessárias. E tenhamos certeza, inclusive a nós, que muitas das vezes somos machistas ou algo assim, todo espírito encarna no corpo feminino e no corpo masculino, conforme já dissemos, nas diversas existências da sua trajetória de aprendizado e crescimento, conforme seja necessário no momento. Razão porque devemos todos respeitar um ao outro, respeitar o sexo oposto, isso, porque todos nós vivenciaremos as experiências que agora um ou outro estão vivenciando, trazendo corpos, ora bonitos, ora feios, ora bem formados, ora mal formados, não é isso? Então, um motivo a mais para que possamos respeitar um ao outro, que está dentro do mandamento maior de Jesus: ama ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho que ver no próximo um espelho de mim mesmo. Voltando ao tema, então, que nós propusemos tratar aqui, da morte, e antes já o que dissemos, a morte é apenas uma mudança de plano espiritual, a morte é morte apenas do corpo físico, o espírito não morre, continua a sua trajetória, mas fica sempre aquela dúvida: como isso acontece? Como é? Foi-nos pedido pela direção da casa que abordássemos desse livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo 13, que tem o título de Companheiro Libertado. Esse capítulo fala exatamente da libertação, da morte ou do desencarne de Dimas de Souza, que carinhosamente nós chamamos Irmão Dimas, que é o mentor da nossa casa, conforme já dissemos, de estudo, de aprendizado e trabalho, o Grupo Espírito da Prece. Então, Dimas de Souza, ou Irmão Dimas, o mentor espiritual do Grupo Espírita da Prece de Lavras. Esse homem, um homem simples, que levou uma vida dura, de muito trabalho, mas sempre pautado no princípio da verdade, do amor ao próximo e da caridade. E que, apesar disso, no seu momento de desencarne, estava tendo dificuldades. Então, a importância desse obreiro, desse trabalhador é tamanha que o seu desencarne está citado, conforme já dissemos no capítulo 13 desse livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. André Luiz, nós vemos aí que André Luiz, juntamente com a equipe de socorro espiritual, dentre eles o assistente Jerônimo, a irmã Zenóbia, que é quem nós vamos ver, quem recomendamos aqui que estudem, porque o tempo é curto, nós vamos fazer uma breve abordagem, que estudem esse livro, principalmente esse capítulo, né? A irmã Zenóbia, que é quem está planejando, que organiza e que busca trazer socorro espiritual ao irmão Dimas, com quem ela tinha afinidades já da existência terrena, André Luiz, a enfermeira Luciana, o padre Hipólito. Então, essa equipe espiritual vem em socorro ao desencarne de Dimas de Souza. Nós já vamos ver aqui então, meus amigos, na prática, tudo isso que nós já vimos em teoria, aquilo que o Emmanuel diz lá no prefácio do livro: ninguém está só, ninguém está desamparado, inclusive no momento do nosso desencarne. Então, quando a equipe, André Luiz nos narra que quando a equipe espiritual chega para o socorro, encontra a esposa e os filhos de Dimas ao lado da sua cama,
em orações, pedindo pela sua saúde, pedindo para que ele sobreviva. E ele narra que essas orações, esses pedidos, essas vibrações, criam algo como uma teia de vibrações em torno de Dimas de Souza, o que dificulta mais o seu desencarne, que já estava no momento previsto. Então a equipe espiritual tem como primeiro trabalho afastar a esposa e os familiares de próximo de Dimas para que pudessem trabalhar o seu desencarne. Então, o que fazem eles? Com passes de energias, com energização de diversos órgãos vitais de Dimas de Souza, eles conseguem lhe trazer uma sobrevida, assim, uma melhora instantânea, aquela melhora que nós chamamos de melhora pré-morte, muito comum e que com certeza todos nós vivenciamos no nosso dia a dia com familiares ou pessoas conhecidas. É quando o doente tem uma melhora repentina, então nós despreocupamos um pouco, afastamos ali de perto deles, vamos cuidar das nossas atividades diárias e de repente o doente desencarna, ou o idoso, que quando às vezes é pela idade, o nosso ente querido desencarna. E nós às vezes dizemos, mas como ele teve uma melhora tão repentina? No caso aqui de Dimas, com essa melhora, a família até se assusta, chamam o médico dele, o médico vem também estranha, mas o médico que está intuído mentalmente pelos socorristas, diz que estranha, mas que realmente ele teve uma melhora, que eles possam ir descansar, se afastar despreocupadamente, suspende alguma medicação, alguns analgésicos que ele havia dado, e a família então se afasta. Dimas, inclusive, com essa melhora, vê a esposa ao seu lado e pede, ele mesmo pede que ela vá descansar, que deve estar cansada e que ele precisaria dos cuidados dela dali para frente. Então, quando a família se afasta, a equipe consegue trabalhar o desencarne de Dimas de Souza e vão promovendo parcialmente, por partes, porque isso não ocorre de forma abrupta, o desencarne desse nosso irmão, dando-lhe toda a assistência. Quando ele, estando desencarnando, emite um gemido mais alto, a família acorre, chama o médico e o médico vê que ele já desencarnara, o que a família fica em prantos e etc. Então vejamos, nessa breve narrativa, o que nós queremos destacar? O próprio Dimas, embora um espírito trabalhador do bem, com muito mérito, tanto que recebe todo esse amparo espiritual, ele mesmo não houvera trabalhado em si o desligamento, não houvera trabalhado em si a própria família, não houvera trabalhado em si o desapego à família e às coisas materiais. Então estava ele preocupado com o dia a dia, com os afazeres, com a esposa e com os filhos, aquela preocupação, o que vai ser deles sem mim? Quando nós pensamos que eles não conseguiriam ter a sua existência sem a nossa presença. Precisamos lembrar que Jesus nos recomenda: quem quer vir após mim, quem quer me seguir, ele dá 3 colocações. Primeiro, negue-se a si mesmo, ou seja, esqueça de si mesmo, desligue de si mesmo. É quando nós devemos nos desligar do o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, a minha família. Nada verdadeiramente é nosso. Nós aprendemos pela doutrina espírita. Tudo é empréstimo, nós somos apenas um consignatário, nós somos apenas um usuário temporário daqueles bens ou da companhia daquelas pessoas. Nada verdadeiramente é nosso. E Dimas não houvera se desligado e nem preparado a família. Então a gente vê que quando a equipe espiritual chega para socorrê-lo, ele estava em situação difícil por isso, pelo próprio apego à vida, na preocupação com os entes queridos e os entes queridos ali ao lado, que muitas das vezes nós fazemos isso e nem percebemos que é um egoísmo de nossa parte.
Por quê? Porque nós queremos prender, queremos do nosso lado aquela pessoa querida. Mas nem nos atemos na hora ali, nem percebemos que talvez já é o seu instante de se desligar. Talvez seja o instante daquele espírito retornar ao mundo espiritual, continuar a sua jornada. E que dentro em breve, na brevidade da existência, nós poderemos nos reencontrar. Como a doutrina espírita afirma, que em reentrando no mundo espiritual, nós encontramos novamente os nossos entes queridos que lá deixamos, espíritos amigos, espíritos afins, e que aqueles que aqui ficam, quando desencarnarem, também poderemos aos poucos, dentro da possibilidade da evolução espiritual de cada um, nos reencontrarmos, e que também continuaremos ligados pelos laços do amor. Muitas das vezes, durante o nosso sono, nós podemos reencontrar com esses seres queridos, no que muitas vezes nós chamamos de sonho. Ah, sonhei com minha avó, sonhei com minha mãe que já faleceu, ela me colocou no colo, me chamou daquele apelido carinhoso que só ela sabe, me acarinhou, me falou palavras de afeto, de amor. E isso, na verdade, não é um sonho, muitas das vezes é um desdobramento e nós realmente nos encontramos. Ou seja, Emmanuel afirmou aqui no prefácio: ninguém está só, ninguém está desamparado, ninguém está abandonado. Mas nos preparemos, meus irmãos, façamos a nossa mala, né, para essa viagem de regresso necessária. E nessa mala, tenhamos certeza, não levamos dinheiro, não levamos bens materiais, não levamos familiares, nem o poder que nós detemos aqui. Nós levamos aquilo que nós somos, aquilo que nós vivenciamos. Por isso que em O Céu e o Inferno está dito que nós morremos como vivemos. E João Evangelista nos afirma que a cada um será dado segundo as suas obras. E sabiamente a doutrina espírita coloca para nós que fora da caridade não há salvação. Nós vemos que o mérito que Dimas de Souza tinha para ser socorrido é ter feito durante a sua existência o bem, é ter lutado em manter a dignidade mesmo ante as dificuldades, é o nunca criticar ao outro, é o entender e compreender, é o sempre estender a mão àqueles que nos buscam auxílio, que nos buscam amparo, ou quer seja um simples pão ou um copo d'água. E para finalizar, endossando o que a doutrina espírita diz, que fora da caridade não há salvação, vamos colocar uma fala de Cristo: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava na prisão e me visitastes, estava nu e me vestistes. E nós diríamos a Jesus: mas Senhor, quando foi que te vi nu e te vesti, ou na prisão e te visitei, com fome e te dei de comer, ou com sede e te dei de beber? E Cristo nos responderá com toda certeza: toda vez que fizestes isso a um desses pequeninos do reino do meu Pai, foi a mim que o fizestes. Pensemos, meus irmãos, quando bate à nossa porta, muitas das vezes aquele pobre, maltrapilho, mal cheiroso, às vezes, infelizmente, cheirando a bebida, porque o vício é forte, nós sabemos que se desligar de um vício não é fácil, e nos pede um alimento que às vezes diz que é para o filho, e nós até julgamos: ah, é para beber, é para ele mesmo. Não façamos julgamento. Se não pudermos dar o que ele nos pede, que possamos dar pelo menos uma palavra de afeto, uma palavra de amor, um olhar de ternura, de carinho. Tenhamos certeza, estamos fazendo ao próprio Jesus, pois foi ele que nos afirmou. E a doutrina espírita, repetimos, nos afirma: fora da caridade não há salvação. Então, dentro do que foi exposto, recomendemos que estudem os capítulos 2, 3, 4 e até o 5 que falam desse tema. Recomendemos a leitura dessa obra Obreiros da Vida Eterna, da obra de irmão Jacó, o livro Voltei, onde ele narra o próprio desencarne e as dificuldades encontradas
né? E tantas obras complementares da doutrina espírita que abordam esse tema. Não tenhamos medo da morte. Encaremos a morte como uma amiga passageira que vem nos buscar para o reencontro a outros seres queridos, para a nossa volta à verdadeira morada ao mundo espiritual. Se tivermos a nossa mente tranquila, o nosso coração em paz, tenhamos certeza, teremos um passamento, um desencarne também em paz. Vivamos bem, vivamos dentro dos ensinamentos de Jesus, buscando ser um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Paz para todos, gratidão por nos ouvir, que Jesus continue nos abençoando. Que assim seja.